Se você for fiel, Deus será fiel. É o que eu disse, quando a gente cumpre princípios, quando a gente entra nisso. Sabe, irmãos, o único texto na Bíblia que Deus diz que é para fazermos prova dele, é exatamente nisso. Quando a gente faz prova de Deus em situações financeiras, em situações difíceis, como a dona Marta falou, situações de banco, com advogado, quando a Daiane está dizendo sobre o negócio, né? Direções de Deus. Deus, ele tem prazer, sabe, irmão? Deus tem prazer em te abençoar. Não é um sacrifício para Deus te abençoar, é uma alegria, sabe? Mas nós temos que aprender que Deus, ele nos abençoa à medida que nós também, né, nos movemos crendo nele. E cada vez que a gente se move, Deus honra esse princípio sobre nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É só o começo, né, Dai? Só o começo. Logo vai ter uma loja só disso. Amém? Só disso. Amém? Vai ser uma loja só dessa sua, só disso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo agora, em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler Romanos 5. Aí você marca com o seu dedinho aí, com um papelzinho aí, sei lá, e abre também no Salmos 40. Nós vamos ler Romanos 5 e depois, logo depois, Salmo 40. Uma das coisas que Deus tem feito com a gente, todo começo de mês, Deus tem nos dado uma palavra profética. Eu não sei nem há quanto tempo, não lembro, há quantos anos Deus faz isso com a gente aqui no MAC, de dar uma direção da palavra do ano e todo mês uma palavra voltada para esse mês. E quando nós tomamos posse dessa palavra, como a gente está dizendo, nós vivemos a palavra. Sabe, irmãos, a gente tem que ter esse entendimento, que toda palavra profética, quando ela é liberada, quando ela é lançada sobre as nossas vidas, ela é uma boa semente. E cabe a você ser a boa terra. Você pode ser, como Jesus explicou na parábola do bom semeador, ele fala, seu coração pode ser aquele coração rochoso, que a pedra que a semente vai cair e as aves vão roubar. Seu coração pode ser aquele que vai cair a semente e vai ter uma alegria, uma raizinha, mas logo ao sol, os problemas fazem secar. Ou às vezes o seu coração pode ser aquele que a semente está lá, mas são tantas aflições, tantos problemas que sufocam a semente. Ou você pode ser aquela terra boa, que quando a semente cai, mesmo diante de todas as aflições, mesmo diante de todos os problemas, aquela semente está dentro de nós, e ela vai germinar, e ela vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Quando eu entendo essa verdade, que quando Deus libera uma palavra do altar, a palavra é poderosa. Irmão, a palavra liberada desse altar, ela é poderosa, ela é tremenda. Não é porque não, irmão, não sou eu só sou um. Outros pastores, outros ministraram, e aquilo que Deus libera é poderoso. Se você pega essa palavra, se você toma posse dela para você, você vive ela. Nós não podemos sair daqui no domingo dizendo, nossa, que culto legal. Nós temos que sair domingo daqui dizendo, meu Deus, faz essa palavra se cumprir em mim, me ajuda a viver isso. Me ajuda. Sabe, irmão, quando a gente diz que o culto é legal, é a mesma coisa que você assistir um filme. É a mesma coisa que você ir num show. Agora, quando a palavra mexe com a gente sai daqui dizendo, meu Deus, me ajuda. Eu preciso viver essa promessa. Eu preciso viver isso. Eu saio daqui, Senhor, e eu vou regar essa palavra. Todo dia eu vou dizê-la, todo dia eu vou falar. Se você fizer isso, ela vai ser poderosa em você. Está entendendo, irmão? Nós temos que aprender a viver assim. E a palavra desse mês para nós, do mês de julho, do mês 7, do primeiro mês do segundo semestre,
Deus vem e traz uma palavra para nós dizendo: esse é o mês de paciência. Quando a gente para e fala, meu Deus, paciência. Irmão, pensa numa coisa difícil para nós. Paciência. Quem aqui já não pediu para Deus, Deus dá-me paciência? Amém? Alguma vez, quem já orou isso ou já pensou? Ergue a mão, seja fiel. Quem fez isso esse mês de junho? Eu também. Irmão, tem dia que parece que todo dia a gente faz isso. Senhor, dá-me paciência, né? Dá-me paciência, não me dá força, porque se me dá força, não é isso? Quando Deus está falando de paciência, quando o Senhor está falando para nós de paciência, não é esse nível de domínio de ira. Quando Ele está falando de paciência, Ele está muito mais ligado a uma perseverança, a ter a paciência de ter a espera, de ter a paciência de ser tratado no momento em que Deus está movendo isso. É a paciência de não desistir, é a paciência de não abrir mão, é a paciência de não trocar o que Deus tem para fugir daquilo, para querer as coisas mais rápido, para querer as coisas na força do braço, mas ter a paciência, ter a perseverança de que Deus vai fazer. Olha o que diz o Romanos 5, verso 3 e 4, diz assim: não somente isso, também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Amém? Tribulação produz paciência. Só que ele continua: a paciência gera experiência. A paciência gera experiência, e a experiência gera esperança. Então ele está dizendo assim, que nas nossas tribulações, Deus quer que eu tenha paciência, que eu não desanime, que eu seja perseverante, que eu continue, porque se eu fizer isso, vai gerar em mim uma experiência, porque experiência está ligada a milagre. A palavra experiência em Deus, ela está ligada a milagre, ela está ligada a intimidade, ela está ligada à verdade do alto em nós. Experiência com Ele é milagre. Amém, irmão? Quem precisa ter experiências com Deus? Milagres com Deus. Mas para eu viver milagre, o Senhor está dizendo aqui: tenha paciência. Tenha paciência. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós perdemos as experiências, nós perdemos os milagres, porque nós agimos na força do braço. Nós queremos fazer as coisas e fazemos a nossa vontade, do nosso jeito. Nós achamos que Deus está demorando. Nós perdemos a paciência de esperar Deus. Quantas vezes, e não precisa erguer a mão dessa vez, você já falou para Deus, às vezes você nem falou com a boca, mas você falou dentro de você: Deus está demorando muito. Ah, se Deus está nesse negócio, por que Deus está demorando? Sabe uma das orações que os crentes mais fazem? Aquela assim: Senhor, se o Senhor está nisso, move de tal jeito. Se o Senhor está nisso, faz tal coisa. Sabe por que nós fazemos essa oração? Porque nós não temos paciência. A gente quer que Deus responda a gente rápido, do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer. Sabe, irmãos, para a gente viver as experiências, nós precisamos ter paciência. Porque a Bíblia diz que quando nós vivemos as experiências, Paulo diz, vai gerar esperança em você. A esperança. Quanto mais experiências eu tenho em Deus, mais esperanças eu sei e eu vivo. Quem está entendendo isso? Nós ouvimos 2 testemunhos agora, de experiências, de milagres. Se você chegar para alguém, ou para uma dessas 2 mulheres que estiveram aqui à frente, e falar para elas que Deus é capaz de fazer, elas têm, elas sabem, porque dentro delas há esperança, porque elas já viveram a experiência. Está entendendo? É igual eu falei para a Daiane agora, que eu disse: Dai,
você tem suas coisas dentro da loja da sua irmã. Louvado seja Deus por isso. Mas eu creio que Deus é capaz de te dar uma loja só para você disso. E eu sei que dentro dela ela diz, é verdade. Por quê? Porque ela já teve uma experiência. Deus já mostrou para ela que é com ela e é fiel no negócio que ela está fazendo. Está entendendo, irmão? Ah, querido, quando a gente chama Deus para ser sócio da gente, o diabo já sai perdendo. Amém? Ter o Senhor como sócio é a melhor história. Ter experiências. Mas teve pessoas na Bíblia que não tiveram paciência. Teve pessoas na Bíblia que tiveram paciência. A gente vai falar de alguns. Mas teve pessoas que não tiveram paciência. Olha o que Davi fala no Salmo 40. Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Quando Ele ouviu o clamor, o que Ele fez? Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Primeira coisa. Segunda, Ele pôs meus pés sobre a rocha. Terceira coisa, Ele firmou meus passos. Quarta coisa, Ele pôs um cântico novo dentro de mim. E terceira coisa, muitos verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Sabe, queridos, pessoas que tiveram em Deus, que tiveram uma palavra de Deus, que tiveram algo de Deus, mas não tiveram paciência para viver o que Deus tinha. E eu quero citar apenas alguns homens de Deus assim. Primeiro, para mim, o primeiro homem é Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, o homem de Deus. Abraão, que é pai e considerado pai de muitas nações. Abraão, que é chamado como pai de todo o povo de Israel, como pai de todo o islamismo também. Abraão, homem que Deus coloca, e quando você lê a Bíblia, é um dos grandes marcos, dos grandes homens de Deus. Mas teve momentos na vida dele que ele não teve paciência. Com 75 anos, Deus chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, eu vou começar a tratar de você, eu vou cuidar de você, vou fazer de você uma bênção para essa terra, e vou te dar um filho. Era uma promessa de um homem de 75 anos, vou te dar um filho. E Abraão creu, diz a Bíblia. Mas não foi algo rápido. Dos 75 anos, Abraão só foi pegar Isaac no colo com 100. Foram 25 anos de espera. E sabe, irmãos, no meio desse caminho, teve uma hora que ele perdeu a paciência. Teve uma hora que ele estava sendo tratado por Deus, cuidado por Deus, estava crescendo na fé, mas teve uma hora que ele desanimou. Que ele olhou para ele e falou: meu corpo está velho, minha mulher está velha, não tem mais jeito. Aí ele decidiu, junto com Sara. Sara chegou, falou: olha, eu estou velha, não vai dar mesmo. Fica com Agar, a minha serva, novinha. Vai lá, dorme com ela, faz um filho nela. Aproveita enquanto tem vigor em você. Sabe, irmãos, e a falta de paciência, de esperar Deus cumprir a promessa. Ele e Sara deram um jeitinho, e nasceu Ismael, que era filho de Abraão, mas não era filho da promessa. Sabe, irmãos, quando a gente perde a paciência, quando a gente não espera Deus, a gente cria muitos Ismaéis na nossa vida. Ismael foi um grande problema na vida de Abraão. Não que filho seja problema, mas o que ele simbolizava, o que ele mostrava, o que ele dizia. Sabe, irmãos, todas as vezes que você não tem paciência de esperar, você vai criar Ismaéis na sua vida, que serão problemas lá na frente. Quem está entendendo isso? Sabe, quando Ismael nasceu, ele era bonitinho. Quando Ismael nasceu, a própria Sara olhou para ele e falou: ah, é meu filho, filho da minha serva e meu filho. Mas quando ele foi crescendo, ele foi se tornando um problema. Muitas vezes, quando a nossa falta de paciência, a gente começa a ter Ismaéis no nosso colo, e a gente no começo acha que está tão bonitinho, mas com o passar do tempo aquilo se torna um problema. Quem está entendendo? Tenha paciência, espere a promessa, o filho da promessa vai chegar. Amém? Hoje
na oração de manhã, na reflexão de manhã, eu mandei, vocês devem ter recebido. E eu falei sobre Ana e Penina. De Ana que não desistiu de orar. Que Ana que orou, mesmo sendo confrontada por Penina. Mas ela orou, ela não abriu mão. Mesmo sendo zombada, ela orou até que o céu se abriu e ela viveu um milagre. Ela teve paciência para esperar Deus. E ela tomou Samuel no braço. E Samuel foi muito além de um filho. Samuel foi o maior profeta. Samuel, você sabia? Samuel foi o único homem na Bíblia que teve 3 unções. Ele era profeta, ele era sacerdote e juiz. Olha que presente para Ana. Uma mulher que não desistiu. Irmão, olha aqui para mim. Esse é o mês em que Deus está dizendo para nós: tenha paciência. Não crie Ismaéis. Espere Deus. Quem está entendendo? Oxe. Segundo homem que eu quero falar que não teve paciência, Jonas. O profeta Jonas. O profeta mais impaciente, mais teimoso da Bíblia. Deus um dia chamou Jonas e falou: Jonas, quero que você vá pregar em Nínive, porque eu vou destruir aquela cidade. Prega para eles o juízo. Vá até Nínive e pregue. Sabe o que Jonas fala? Jonas fala assim: olha, Nínive, destrói ela, não precisa nem pregar. Deus falou: não, vai. E ele, dentro dele, escuta isso, dentro de Jonas, ele achava que Nínive não precisava. Ele olhava para Nínive e falava: deixa destruir, destrói de uma vez. A impaciência dele com aquele que estava lá. O que estava acontecendo com Nínive? Quem era Nínive? Nínive era uma cidade pagã, uma cidade cheia de pecado, uma cidade ruim, uma cidade que era um problema. Mas ele, no coração de Jonas, a impaciência dele destrói. Deus falou: não, vai lá. Jonas foge, você sabe a história. Era para ir para um lado, ele vai para o outro, entra no barco e no meio da tempestade, no meio do barco, Deus dá uma tempestade no meio do mar. E Jonas vê que aquela tempestade era por causa do que ele estava fazendo. Irmão, todas as vezes que você age na impaciência, você vai criar tempestades. Vou repetir. Todas as vezes que você age na impaciência, você cria tempestades. Quando Jonas viu a tempestade, só tinha uma solução: ou morre todo mundo, ou ele pula para Deus tratar. Ele pula do barco. Quando ele pula do barco, a Bíblia diz que um grande peixe o engole. E dentro do grande peixe é que ele se arrepende. Irmão, ele se arrependeu do quê? Ele se arrependeu de ter desobedecido, mas ele não se arrependeu por não gostar de Nínive. Sabe quando a coisa muda? Quando o peixe vomita ele. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: se você não for paciente, o peixe vai vomitar você. Cuidado, irmão. Você sabe que a pregação de Jonas em Nínive foi a pior pregação que já foi feita. Quando você lê a pregação dele em Nínive, você olha para ali, você fala: que pregação ruim, que hominho ruim. A cidade era grande, e ele diz: eu vou andar um dia só. E a Bíblia diz que ele andou um dia na cidade, e ele andava dizendo assim, olha, a Bíblia diz que ele andou rápido, e ele fazia assim: Deus vai destruir vocês, 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 Deus vai destruir vocês. É a pregação dele. Ele não falou em nenhum momento: Deus vai destruir vocês, se arrepende. Não. Ele só foi avisar: Deus vai destruir. Presta atenção, irmão, quando a gente vive na impaciência, a gente não consegue ver a restauração. A gente só quer a destruição. Deus destrói, Deus destrói, Deus destrói, Deus destrói. Deus está dizendo: seja paciente, porque eu sou.
Sabe o que acontece com Nínive? O rei de Nínive ouviu aquela pregação e ele vai para Deus e fala: não, Deus, não destrói. 3 dias, vamos fazer jejum, todo mundo. Ele rasga a roupa, faz jejum. Até os animais jejuaram em Nínive. 3 dias para Deus mudar a sentença. E Deus, como Ele é paciente, mudou a sentença. Está entendendo, irmão? Agora, quem ficou bravo? Jonas. Jonas ficou bravinho com Deus, por quê? Porque o impaciente não consegue lidar com misericórdia. O impaciente não consegue lidar com a misericórdia. E Deus diz para Jonas: Jonas, eu não vou destruir Nínive, porque houve arrependimento. Sabe o que é interessante? Nínive teve arrependimento, Jonas não. Então preste atenção no que Deus está falando com a gente. Esse é um mês para a gente aprender a ter compaixão. Pare de ser juiz. Amém? O peixe vai comer, eu sei, presta atenção. A Bíblia fala de um homem e chama esse homem do homem mais manso que já pisou na terra. Irmão, você consegue entender um homem manso? Um homem tranquilo? Eu fico imaginando aquele homem, quando a Bíblia fala dele manso, eu imagino ele falando com mansidão, alguém amoroso, alguém bem tranquilo. Moisés, o homem mais manso que já pisou na terra, diz a Bíblia. Um dia ele perdeu paciência. Perdeu paciência com o quê? Com a murmuração do povo. Irmão, murmuração é o outro nome da ingratidão. Pessoas que são ingratas, são pessoas murmuradoras. Aquele povo era murmurador, era ingrato pelo que Deus tinha feito, reclamavam de tudo, falavam de tudo, reclamavam que não tinha pão, Deus deu maná, reclamavam que não tinha carne, Deus mandou codorniz, reclamavam que não tinha água, Deus pôs uma rocha, que saía dela água, tudo era motivo de reclamação, e Moisés perdeu a paciência, e um dia chegou para a rocha, que Deus tinha dito: diga a rocha, para que a água flua. Moisés pegou o cajado e bateu na rocha, e disse para o povo: olha aqui, olha o que Deus atende de vocês, e bateu na rocha. Deus falou: Moisés, vem cá, chamou Moisés no canto e falou: o que eu mandei você fazer? Senhor, aquele povo, não, o que eu mandei você fazer? Era para eu falar com a rocha. Quem mandou você bater nela? Você foi impaciente. Diante do povo, o povo achou que eu estava sendo impaciente. O seu testemunho de impaciência vai impedir você de viver a promessa. Olha aqui para mim, irmão. Toma cuidado, porque a tua impaciência está sendo vista pelos outros. E o seu testemunho fala muito sério no céu. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Olha aqui, preste atenção numa coisa. Nós esquecemos que Deus está olhando para a nossa vida. Nós esquecemos que o nosso testemunho nessa terra chega até o céu. Tudo o que nós fazemos, Deus está vendo. Parece uma coisa tão óbvia, mas é algo que nós esquecemos facilmente. Parece que a gente vive a nossa vida e a gente acha que Deus só está aqui na igreja vendo a gente. Às vezes tem pessoas que acham que Deus só está aqui no culto, como se abrisse aqui um espaço, Deus chegasse aqui, ficasse sentado aqui, olhando você. Você saiu daqui, Deus sobe, foi embora. Irmão, o seu testemunho nessa terra reflete lá no céu. O que você faz nessa terra reflete no céu. Deus está vendo. A Bíblia diz que um dia nós vamos chegar diante do trono branco, e diante desse trono branco, nós vamos ser julgados pelos nossos testemunhos na terra. Eu fico imaginando, como será esse dia?
Tem gente que esquece. Moisés, por um instante, esqueceu que Deus estava vendo. E ele dá um mau testemunho diante do povo. E Deus olha, e Deus diz para ele: por causa do seu mau testemunho, você não vai entrar na terra prometida. Era uma promessa da terra prometida para ele? Era. Ele saiu lá do Egito com a promessa de que ele ia entrar na terra prometida. Mas por causa da impaciência e do mau testemunho, ele perdeu a terra prometida. Ele foi para o céu? Foi. Mas não viveu tudo o que ele podia viver. Olha aqui para mim, irmão. A tua impaciência e tua falta de testemunho impede você de viver tudo o que Deus tem para você. Isso é muito sério. Sabe, eu cresci numa igreja tradicional. Desde criança. E uma das coisas que encucaram é que Deus estava vendo tudo o que nós fazemos. E que um dia nós prestaríamos conta a Deus disso. Ah, querido, pensa numa coisa que ficava dentro da gente. E eu tinha uma mãe que não deixava eu esquecer disso. Nem a mim, nem meus irmãos. Quando tinha um quebra-pau em casa, irmão, né? Ela entrava no meio e falava assim: tem um memorial diante de Deus, que está sendo anotado tudo que vocês estão falando e fazendo. Um dia vocês vão responder para Deus. Acabava a briga, né, irmão? Quem tinha coragem de brigar depois, sabe que Deus estava olhando. Na hora da raiva, na hora da impaciência, a gente esquece de Deus. Na hora da raiva, na hora da briga, a gente se enche de justiça própria e vai para cima. E esquece que Deus está do lado. Tem um anjo do lado. E eu não estou brincando, hein, irmão. Estou falando sério. Não é brincadeira. Não estou fazendo teatro. Eu estou mostrando para você o que acontece no mundo espiritual. O anjo pega e está ali. Olha lá. Chega diante de Deus. Está aqui. O testemunho do fulano. Para esse dia. O anjo julga? Não. Sabe quem julga? Deus. Um dia o anjo subiu e falou: Moisés pisou na bola. Deus olhou e falou: perdeu a promessa. Você vai falar assim: nossa, mas foi muito severo. Ei, irmão, quanto mais é dado, mais também é pedido. Moisés era o cara mais top da terra naquele tempo em Deus. E por causa disso o juízo sobre ele foi mais pesado. Toma cuidado com a sua impaciência. Toma cuidado com a sua impaciência. Outro cara que foi impaciente foi Jacó. Quando que Jacó foi impaciente? Jacó nasceu gêmeos com o irmão Esaú. Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú, e por isso ele chama Jacó. Jacó quer dizer aquele que está ali segurando no calcanhar, que está querendo usurpar o lugar. Quando olharam para ele, a promessa de Deus na barriga de Rebeca é: o teu filho mais novo vai suplantar, vai ser maior do que o mais velho. Era uma promessa. Era uma promessa. Jacó nasceu com a promessa. Ele ia viver a promessa. Mas o que acontece com ele? Ele não tem paciência. E ele começa a mover as coisas na força do braço. Ele engana o pai, ele engana o irmão, com o apoio da mãe, para receber a bênção. Ele recebe a bênção? Sim, depois do engano ele recebe. Mas ele paga um preço alto. Um preço muito alto. Por ter agido na força do braço, na impaciência dele. Sabe, irmãos, de novo eu falo para você: se Deus te deu uma promessa, espera nela. Esperei confiantemente nele. Espera nela. Não põe a tua mão. Ele pôs a mão. E pior, além de pôr a mão, ele ainda fez artimanhas. Às vezes tem gente que tem uma promessa, mas perde. Porque é cheio de artimanhas, cheio de conversinhas. A gente vê muito isso na liderança, né?
Às vezes o cara tem uma promessa de Deus, olha, Deus chamou você para ser um líder. Graças a Deus a gente não passa isso aqui, mas igrejas grandes, às vezes, aquele cara recebe essa palavra, mas ele faz tanta artimanha para ele chegar lá na frente do presidente da igreja, do pastor da igreja. Ele vai, é Jacó. Espera que se Deus trouxe, Deus vai te honrar. Se Deus falou, no tempo certo Deus vai fazer. Quem está entendendo? Jacó não teve paciência. Ele recebeu, mas pagou um preço. 25 anos de uma luta interna, de uma briga interna, de um trabalho miserável, que ele podia ter vivido a bênção muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Irmãos, mas tem gente na Bíblia que esperou. Diz assim, aleluia. Teve gente que esperou, e eu também vou esperar. Ergue a tua mãozinha aí e fala, Senhor, dá-me paciência. Dá-me perseverança, eu não vou desistir, amém? Olha para o irmão e diz para ele, não desista, não abra a mão da bênção, Deus prometeu e é fiel para cumprir. Um dos homens tremendos de esperar, foi Noé. Noé já era velhinho quando Deus chamou ele. Deus chama Noé e diz, Noé, é o seguinte, a terra está corrompida, todo mundo se corrompeu. Quando eu olho para a terra, eu só vejo você e a sua casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir todo mundo. E eu quero que você faça duas coisas. Você vai construir um barco. E eu vou dar medida para você, não vai ser um barquinho não, é um negócio grande. Você vai construir um barco. E você vai dizer para todo mundo que vier a falar, você vai pregar para eles e dizer, olha, Deus vai destruir a terra, e a única salvação será o barco. Deus falou, eu vou fazer chover. Deixa eu contar uma coisa para você. Até o dia de Noé, até o dilúvio, nunca tinha chovido na terra. A Bíblia diz que saiu um orvalho, como a gente vê o orvalho de manhã, que fica sobre a relva. A Bíblia diz que aquele orvalho regava a terra. Não caía chuva do céu. Não vinha chuva do céu. Quando Noé sai falando, Noé diz para os outros, olha, Deus mandou construir um barco. Já era uma loucura construir um barco no meio do deserto. Não é, irmão? Pensa comigo. Você construir um barco na beira do mar, você construir um barco perto de um rio, agora no meio do deserto, um lugar que não tem água, só gente louca faz isso. E Deus falou para ele, constrói um barco. Vai cair água do céu. Diz para eles que vai cair tanta água que vai inundar tudo, vai morrer todo mundo. Sabe o que o povo olhava para ele e falava, você é louco, velho louco. Primeiro, por causa do barco, segundo, por causa da chuva. Agora, era difícil pregar isso? Claro que era. Agora você sabe quantos anos Noé levou para construir a arca? Quantos anos Noé pregou uma mensagem só? 100 anos. Olha que paciência. Todo dia quando ele batia um prego naquela arca, ele levava, Senhor, eu confio em Ti, que vai chover, que vai cair água, que vai matar todo mundo. Ele tinha fé, ele tinha paciência, ele teve uma experiência, uma esperança. Quando eu creio na promessa, não importa o tempo, não importa a dificuldade, eu vou esperar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Não importa que seja um dia, 100 anos, Deus é fiel para fazer.
Meu irmão, se mantenha firme, bata o teu prego, pega a tua madeira, constrói, obedece o que Deus mandou você fazer. Gente paciente é gente obediente, amém? Vou repetir, gente paciente é gente obediente. É gente que faz sem ficar perguntando. É para fazer? É, então eu vou fazer. Não vou ficar perguntando. Segunda pessoa que eu acho paciente na Bíblia é Esther. Rainha Esther. Ramã, estou trocando o nome. Ramã quer destruir o povo de Israel. Chega a notícia até Esther, através do seu tio Mordecai. E Esther manda dizer para o Mordecai: olha, se prepara lá, se unge lá, jejua lá, e eu vou me preparar aqui. E eu vou esperar para entrar diante do rei. E eu vou esperar que o rei estenda o cetro. Porque se o rei não estender o cetro para mim, é sinal que ele vai me matar. Mas se ele estender o cetro, é sinal que ele vai me ouvir. Sabe o que ela fez? Ela se preparou e esperou. Toda vez que você quer viver a paciência, se prepare para ela. Se encha. Sabe o que Esther fez? Ela se ungiu com especiarias. Sabe o que isso fala? É ser cheio do Espírito Santo para esperar o rei. Pessoas pacientes se encham de Espírito Santo para esperar a resposta do rei. O rei vai dizer o que deve ser feito. O rei vai falar para mim. O meu papel é ter paciência e me preparar. Tem gente que quer viver as respostas, mas não se prepara. A única preparação que tem é a raiva, a ira, a impaciência. Quando eu quero viver o que Deus tem para mim, se encha do Espírito Santo. Espere o Senhor estender o cetro para você, porque quando Ele fizer isso, sua história muda. Quando Ele fez isso, a história de Esther mudou, a história de Israel mudou, mas porque uma mulher que teve paciência e se preparou. Ei, faça isso pela sua casa. Se prepare para ouvir o que o Senhor vai estender o cetro ao teu favor. Há uma preparação, paciência. Fala de preparação. O quarto homem que eu quero falar, e eu estou acabando, é Jó. Jó é o grande homem chamado homem da paciência. É até o ditado, né? De paciência que nem Jó. Por que Jó é chamado homem da paciência? Porque Jó foi provado por Deus. Num dia só, Jó perdeu tudo que ele tinha. Num dia só, Jó perdeu a riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Perdeu tudo. A única coisa que sobrou para Jó foi a mulher, que eu acho que fazia parte da provação. Não é não? Fazia parte da provação sobrar a mulher. Aposto sem graça. A gente fala da mulher de Jó, às vezes porque ela falou para Jó, né? Blasfema contra o seu Deus e morre. E Jó vira para ela e fala feito uma louca. Mas para e pensa, o que aquela mulher tinha passado? Num dia só, aquela mulher perdeu todos os filhos. Todos os filhos. Chegou a notícia para ela que todos os filhos dela tinham morrido. Chegou a notícia para ela que ela estava na miséria. E quando ela olhou para o marido estava uma ferida só, do pé à cabeça, diz a Bíblia. Agora diz para mim, que mulher aguentaria tudo isso sem ficar meio louca? Porque eu não estou dizendo que isso foi uma sequência de coisas. Isso foi num dia só, gente. Às vezes a gente tem uma notícia ruim e já fica todo abalado. Imagina
arrebentar com a vida da gente. Um dia acordou toda bonita, rica, mãe de muitos filhos, vai dormir na miséria, sem nenhum filho, marido doente. Não é para ficar louca? Mas essa mulher, do jeito que Deus preservou Jó, Deus também preservou ela. Porque quando Jó é restituído de todas as coisas, de esposa não, é com a mesma esposa que ele vai ter os filhos. É com a mesma mulher que ele vai enriquecer de novo. É com a mesma mulher do lado dele. Então, para mim, essa mulher não era uma louca. Essa mulher era alguém que estava do lado do marido nos piores momentos. Se Jó é o homem de paciência, essa mulher também era. Eu dou um desconto para ela no que ela fala. Porque eu acho que eu também, diante de toda aquela situação, também poderia correr o risco de abrir a minha boca e falar uma besteira. Jó é restituído de tudo, mas ele esperou a aprovação de Deus. Sabe, irmãos, às vezes Deus nos prova, às vezes não, Deus nos prova, é uma afirmação. Deus nos prova. Ter paciência é uma das coisas mais difíceis. Ter paciência está muito ligado ao domínio próprio, que é fruto do Espírito. É fácil ter domínio próprio? É fácil falar. É fácil dizer. Agora vai viver. Na hora da briga, da confusão, na hora do momento de desespero, como a mulher de Jó, cadê o domínio próprio? Só por causa do Espírito. Nós vamos para o Espírito. Senhor, aí a gente tem que ser que nem Esther. Senhor, traz unguento, enche a minha vida, porque sem unguento eu não aguento. Sem a unção eu não aguento, Senhor. Porque às vezes, irmãos, só no Senhor que nós vamos ser fortes para ter paciência. Quem está entendendo isso? Porque eu sei, você como eu, também já perdeu a paciência. Mas eu quero falar de 5 coisas que quando a gente tem paciência, a gente vive. E essa é a palavra para nós desse mês. Quem está entendendo isso? E agora eu vou profetizar sobre a tua vida. Olha para o teu irmão e fala: segura o tchan agora que vem a palavra do Senhor para você. Primeira coisa que o Senhor fala: quando eu estou vivendo a paciência de Deus, Ele me tira do charco de lodo. Ele me tira do charco de lodo, do lago horrível. Que charco de lodo é esse, apóstolo? Que lago horrível é esse? É pecado? Não, irmão. Não. Esse charco de lodo, irmão, é o lodo da incredulidade. Todo impaciente é incrédulo. É o lodo da ira. É o lodo da raiva. É o lodo da falta de perdão. É o lodo de falar demais. Quando eu vivo na paciência, Deus me tira de lá. Deus me transporta. A Bíblia diz que Deus tira. Não é uma questão que eu saio. Deus me pega e fala: estou firmando você aqui, sai de lá. Quem está entendendo isso? Pega a tua mão aí. Esse é o mês em que Deus vai te tirar do lago de horrível, do charco de lodo, daquilo que tem sido pegajoso, a incredulidade, a dureza de coração, a dureza de serviço, aquilo que tem prendido você. Deus está te tirando com mão forte em nome de Jesus. Vai gerar paciência? Segunda coisa que Ele faz é firmar teu pé sobre a rocha. Esse é o mês em que eu vou andar sobre a rocha, amém? Porque a rocha gera em mim paciência. Andar sobre a rocha, firmar os pés. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Eu vou andar nos passos com o Senhor, vou andar com Ele. Ele é a minha paciência. Ele é meu exemplo de paciência.
É nele, Senhor. Esse é o mês em que eu vou firmar meu pé sobre a rocha. Senhor, a coisa está difícil. Senhor, eu não quero perder a paciência, eu não quero perder o domínio próprio. Eu vou andar sobre a rocha, confiando no Senhor. Essa vai ser o seu andar esse mês. Diz amém. Diz aleluia. Oh, Ele firma meus passos. O que é firmar o passo, irmão? Olha aqui para mim. Firmar o passo é dar bom testemunho. Chega, olha aqui. Chega de testemunho ruim. Chega de falta de paciência. Ei, irmão, tem gente que acha bonito dizer assim: eu não tenho pavio. Meu pavio não é curto, eu não tenho pavio. Quando eu vi, eu já explodi. Fala isso com orgulho. Irmão, devia falar isso com vergonha. Por quê? Porque crente, homens e mulheres de Deus, não tem pavio mesmo. Tem o pé firmado na rocha. Tem passos firmes. Eu não perco a paciência. Não. Eu ando sobre ela. Ela é minha firmeza. Eu não tenho pavio curto, não, irmão. Eu domino. O Espírito Santo domina a minha vida. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser passivo. Eu estou dizendo que você tem que ser paciente. Para dessa história aqui. Eu explodi. Quando eu vi, eu já falei. Que isso? Nós temos sobre nós o domínio. Domine você. Dê bom testemunho. Pés firmados. Firmes os meus passos. Amém? Quem está entendendo aí? Firme os meus passos, Senhor. Terceira coisa que ele faz. Melhor, quarta coisa que ele faz, né? Primeiro, tirou do lago o lago horrível. Pôs os meus pés sobre a rocha. Firmou meus passos. Quarta coisa, pôs em minha boca um novo cântico. Diz aleluia! Um novo cântico na tua boca. Não é uma nova palavra, é uma nova música. É um novo cântico. É uma verdade estabelecida. É uma música que vai soar aonde você estiver. Que vão ouvir o que está saindo de você. Vão chegar perto de você e vão dizer: como é bom ficar perto de você. Eu sinto paz quando eu estou perto de você. Eu sinto paz quando eu converso com você. Eu sinto paz quando você fala comigo. Algo diferente, eu não sei o que é. O que sai da tua boca traz paz para dentro de mim. Sabe o que é isso? É um novo cântico que Deus está pondo em você. Você não é mais alguém impaciente. Você é alguém que gera paciência. Um novo cântico. Diga: eu recebo um novo cântico. Um novo cântico, um novo cântico. E Davi termina dizendo: muitos verão e vão confiar em Deus. Sabe, irmãos, quando nós andamos na paciência, as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, hein? Só Deus para mudar você mesmo, hein? Você vai dizer: glórias para Ele, porque muitos verão você, mas confiarão em Deus, vão glorificar a Deus por aquilo que Ele fez. Você está entendendo, irmão? Esse é o mês em que Deus vai fazer isso. Deus está nos tirando do charco, firmando o meu pé. Deus está me pondo sobre a rocha. Deus está pondo um novo cântico, e a minha vida se torna um testemunho. Isso é alguém que vive na paciência. Isso é alguém que vive na porção do alto. E é isso que Deus está liberando sobre a tua vida esse mês. Se você crê, fique em pé para nós orarmos. Diga aleluia! Eu vou viver essa porção. Pega a tua mão aí e diga: Pai, em nome de Jesus, eu vou viver essa palavra. Declare com a tua boca, diga: eu vou viver essa palavra, Pai. Eu tomo posse dela hoje.
tira de mim a impaciência, tira de mim o orgulho, tira de mim a ira, tira de mim, Senhor, a raiva, tira de mim a precipitação, gera em mim, Senhor, a paciência. Me ajuda, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, Pai, eu não sei o que fazer, mas o Senhor estará, porque eu andarei com os meus pés firmes sobre a rocha, e meus pés serão firmes na caminhada. Há um novo cântico escrito no meu coração, há um testemunho de verdade em minha vida. Pai, eu encaminhei a mão sobre a tua igreja, liberando essa palavra sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que estão aqui, sobre os que estão na internet, sobre os que estão ouvindo essa palavra, vendo essa gravação, em nome de Jesus. Essa palavra toque a vida da tua igreja. Nós vamos viver esse primeiro mês desse segundo semestre no tempo da paciência, firmado sobre a rocha. Pai, em nome de Jesus, nada nem ninguém vai impedir a promessa e a palavra liberada. Nós entramos nesse mês, nós entramos na paciência para viver a porção do alto. Decretamos essa verdade nos céus dessa igreja, sobre a vida, Pai, das famílias, em nome de Jesus. Essa verdade estabelecida sobre nós, essa palavra profética para esse mês, nós tomamos posse, damos glórias ao teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Pai, nós tomamos posse disso, em nome de Jesus. Aleluia. Se você toma posse, aplauda esse Deus e diga amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Sobre o teu coração e diga: eu tomo posse da paciência hoje. Eu saio daqui hoje com um novo cântico dentro de mim, com uma palavra diferente em mim. Eu vou viver esse mês essa paciência, mas eu vou viver esse semestre essa porção. Eu vou viver a minha vida na paciência do Senhor. Me ensina, diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina a viver essa paciência, a andar sobre essa rocha, a ter um novo cântico em mim, para louvor e para glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Você foi abençoado hoje? Glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: tenha paciência, hein? Diz: tenha paciência. Avisa ele. Fala: tenha paciência. Pode sentar um minutinho. Diz: tenha paciência, hein? Irmãos, quarta-feira nós temos nosso culto de campanha, como Dona Marta disse aqui na hora do testemunho. Venha fazer, venha estar aqui para uma palavra de Deus. Nós temos vindo para a quarta profética, temos orado, temos profetizado, ungido
né? Traga pessoas. Temos orado por cura, por restauração de casamento, restauração de saúde, por restauração financeira. Nós temos realmente liberado e abençoado. Convide alguém, traga alguém para estar aqui na quarta-feira, nosso culto às 8 horas. Venha, participe, esteja conosco aqui nas quartas-feiras. Se prepare, irmão, se organize para você poder vir à casa de Deus na quarta-feira. Nas sextas, né, nós temos o GA, participe do GA, esteja integrado numa célula, participe da célula, vá, converse, entre nessa célula, para estarmos juntos nesse tempo, para ser um tempo glorioso aí, para a gente receber do Senhor. Domingo que vem, 9h30, é o culto de Santa Ceia, né? Então não deixe de estar aqui. É o culto de Santa Ceia, irmão. É um culto poderoso. Tomar a ceia tem que ser uma das coisas mais importantes do teu mês. É estar em Deus, é um testemunho estar